E na minha época de campanha, eu fui candidato do Moisés Avelino, né? Na verdade, o Moisés foi eleito aqui, né, no Tocantins, foi o segundo governador, né? Foi Siqueira Campos, depois veio aquela política do Moisés Avelino com Moisés Abrão. E o Moisés, nós éramos o candidato do MDB. E veja só, Lizarda tem 2.000 votos e tinha 6 candidatos a prefeito. Aí você imagina a polaridade que tinha. Muito candidato, né? Hein? A polarização de voto que tinha para 6 candidatos dividir 2.000 votos. O que acontece? Nós não tínhamos muito recurso e o outro candidato, porque o José Alvino, que tinha sido eleito por meu pai... É seu primo. É meu primo. Ele passou a apoiar o Siqueira Campos. E o papai não. O papai continuou no MDB. E aí o Zé Alvino... eu fui secretário de administração do Zé Alvino. Passei uma temporada com ele. Quando ele aderiu, quando ele filiou no partido do Siqueira, ele queria me levar. Eu falei, não, eu não vou ser contra o meu pai. Eu falei, não, Zé Alvino, pedi demissão, saí. Tá? Eu já era professor nessa época, já trabalhava também no banco. Aí eu falei, não, eu vou ficar com meu pai. E aí o Zé Alvino, que era para me apresentar como candidato, porque o papai tinha apresentado ele apresentou um outro primo nosso, que era um tenente da polícia, que chama Carlos Lustosa. Tá? E aí o Zé Alvino falou, bom, então nesse caso, aí o Zé Alvino com a máquina na mão, a prefeitura, e apareceu mais um senhor chamado José Antônio, que tinha 3 caminhões, um comércio, 3 caminhões, um comércio em Lizarda, comércio em Miracema, levava aposentado para todo lado, tal, 2 Toyota. E apareceu um senhor Zé Valdir, que tinha filho de Lizarda, já falecido. Esse pessoal que eu estou falando já foi. Esse Zé Valdir, ele morava em Goiânia, era presidente do IBC em Goiás, que é o Instituto Brasileiro do Café. Ele foi presidente do IBC, veio para Lizarda, ele é filho de Lizarda, e se candidatou, né? Então tinha uma estrutura financeira razoável. Tinha um outro, Josemar, que também já é falecido, Josemar Ribeiro, é da família Ribeiro, aqui de Porto Nacional. E o Josemar também era um cara que tinha um patrimônio adequado, sabe? E os únicos mais pobres era eu e um Francisco, que a gente chamava de Chiquito. E eu mais o Francisco, a gente andava. O Chiquito tinha uma gaizeira e o papai tinha uma Toyota velha, daquela queixo duro, aquela que bate o Os dois também candidato a prefeito. Candidato a prefeito. E eu mais o Chiquito, nós não tínhamos problema, porque como nós não tínhamos dinheiro, não tinha como fazer muito comício, porque o dinheiro era curto. O que o papai fez? Pegou 8 pessoas, 8 líderes de Lizarda e me colocou em cima de um cavalo. E eu andei 20 dias de fazenda em fazenda, montado no cavalo. Pessoal mesmo, contato, exatamente. Com 8 pessoas mais velhas. Uns tios meus e mais algumas lideranças. E nós chegávamos naquela casa, só que a gente levava tudo. Levava 2 animais com o mantimento, né, que fala lá no interior, né? É o arroz pilado, né, que é o arroz limpo, né? E farinha, e carne de sol, etc. E quando chegava naquela casa, lá a comunidade era tão pobre, assim, que você chegar 9 pessoas numa casa, tá? Numa casa de uma pessoa humilde, e não tinha como avisar não tinha como avisar, e aí a pessoa ficava pálido, porque não tinha o que oferecer. Mas aí meu tio, um tio já falecido também, irmão da minha mãe, ele foi vereador por 8 mandatos, então um cara muito popular. E aí ele chegava assim, descia, cumprimentava, fulano, nós estamos querendo pedir um arrancho, que eles chamam lá, queremos arranchar aqui na sua casa, mas nós temos o alimento. Nós queríamos saber só se sua esposa, ela pode preparar um alimento para nós tomamos tudo aqui e tal. O cara até que se sentia aliviado, né? E depois a gente almoçava, e depois ia para o fundo do quintal, sentava todo mundo numa rodada lá. E aí começava, cada um falava uma coisa, o último era eu para falar, né? Sobre a questão da política, né? Pedir o voto. E foi uma disputa difícil, né? Porque o Zé Alvino tinha transporte, fazia comício de carro, tá, os outros também, e eu de animal. E no final, eu ganhei a política, tá? No final, as pessoas votaram, né? E aí, nessa ocasião, a política, para mim, ela não... Assim, eu tinha outras pretensões. Eu não queria muito entrar. Entrei muito por influência do meu pai. Mas não era a minha pretensão aquilo, porque, na verdade, eu queria galgar estudar mais, ou voltar a estudar, né? Mas aí, como veio a política, aí a gente entrou e começou. E aí, a partir daí, eu passei a gostar da política. Já tinha muito tempo, o senhor já tinha vindo de Brasília?
Eu cheguei, na verdade, sim, já tinha 10 anos. Porque em Lizarda, né? Eu cheguei em 84, mais de 10 anos. Não, deixa eu ver, não. 84, eu cheguei em Lizarda, né? Casei em 86 e em 92 eu assumi a prefeitura, né? Então tinha quase 10 anos já dando aula e trabalhando, e tinha sido secretário de prefeito. Como é que foi a experiência, professor, como gestor de uma cidade? Na verdade, se fosse hoje, com a experiência que eu tenho hoje, talvez seria bem melhor. Na verdade, eu era ainda muito inocente politicamente. O meu pai, não, tá? Porque a administração, ela tem os dois lados, ela tem que saber dizer o não. Porque você não pode dizer sim para tudo. E eu, muito popular, eu dizia sim para tudo. E né? E o que acontece é que, na época, quando eu peguei a prefeitura, ela estava com um problema sério do INSS, que não tinha. Eu tive que renegociar para mim poder ter alguma coisa. Tá? O Moisés fez um hospital lá para nós. E eu só tinha umas verbinhas aqui e acolá. Só para você ter uma ideia, o FPM, que é 0,6 lá. E é o repasse o fundo, o FPM é o fundo município. O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. E uma cidade comunizada, ela recebe o menor. O que dava para aquilo? Aquele dinheiro só dava para você pagar o funcionalismo e manter as máquinas funcionando. Um trator, uma pá mecânica, uma patrolzinha tal, para você ir passando assim. E nada mais, nada mais. Você não tinha como fazer um investimento, você não tinha verba para construir, fazer uma obra. Então você dependia de tudo. E eu não conseguia verbas federais porque estava engrampado ainda com essas certidões do INSS que tinha deixado. Aí eu tive que renegociar o INSS em 200 e tantos meses para conseguir pagar. E aí, nos 2 anos do Moisés, foi muito bom. O Moisés me ajudou muito nesse sentido. Era assim, do mesmo partido? Era do mesmo partido, tal, isso aqui. Nessa época foi bom. Aí depois entrou o Siqueira. Aí realmente secou a... Oposição. Oposição. Aí secou e não tinha reeleição, não. Eu não tinha nem como dizer assim, tá fazendo isso porque quer ser reeleito e tal. Não tinha, nessa época não existia a reeleição. Só veio em 98. Aí, né? Na época do Fernando Henrique. Mas aí foi assim, a experiência política, para mim, eu gostava, mas a minha esposa, ela sofreu bastante, tá? E quando eu saí, ela falou, meu filho, por favor, não entre mais, porque... E aí, realmente, eu sou um cara político, eu gosto da política, mas eu gosto de estar nos bastidores, né? Assim, junto, tá? Participando, etc. Mas não para mim entrar na linha de frente, né? Como candidato a vereador, qualquer coisa. Aqui eu fui convidado diversas vezes para entrar como vereador, não é